Intimidade com Deus. Quinta jornada espiritual, 40 dias com Deus. Tema: comunhão e profecia. Parte número 1. Comunhão e adoração. Primeiro dia: comunhão e santidade. Pela graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos começar mais uma jornada. Já se passaram vários anos desde a concepção desse movimento, em agosto de 2003. A grande maioria dos que nele se envolveram desenvolveu e consolidou o hábito de buscar a Deus na primeira hora de cada manhã. Mas é necessário realimentar essa comunhão com Deus em nossa caminhada cristã. É com essa finalidade que vamos para essa nova etapa. Em cada novo seminário de enriquecimento espiritual é dado uma ênfase no que nos motive a continuar na caminhada diária com Deus, assim como fez Enoque. Nessa jornada, vamos estudar sobre a identidade profética e escatológica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mais do que uma igreja evangélica, somos um movimento profético, suscitado por Deus, com a missão de preparar um povo para o encontro com Cristo. Estamos seguros de que os temas aqui apresentados vão aprofundar ainda mais seu compromisso como mordomo de Deus, que vive em sociedade com Ele. Nessa parceria, cada servo deve ser desafiado diariamente a ter robusta vida espiritual por meio da comunhão, bem como ser ativo na missão, usando cada dom espiritual recebido e desfrutado do bom relacionamento uns com os outros por meio dos pequenos grupos. Na jornada de hoje e nas próximas 3, vamos recordar parte do que aprendemos e praticamos nos seminários de enriquecimento espiritual 1, 2, 3 e 4. Ainda se recorda dos princípios do seminário 1? Vamos então recordar. Veremos ainda que um dos primeiros efeitos do pecado foi o medo de Deus e como ele continua a quebrar o hábito de comunhão. E qual é a receita para vencer esse medo de Deus? Princípios do Seminário Espiritual 1. Primeiro, Deus tem uma programação diária para minha vida em Sua Palavra. Recordando, a que horas do dia se deve começar essa programação? Na primeira hora de cada manhã. Por que não pode ser na segunda? Porque a nossa velha natureza nos trai. Segundo, irei à presença de Cristo do jeito que levantar. Terceiro, dizimar e ofertar faz parte de nossa adoração a Deus e devemos adorá-lo porque Ele é digno. Quarto, Deus perdoa a minha ignorância, mas não aceita a minha incredulidade. Quinto, em cada dia decidirei honrar e glorificar a Deus. Mantenha sempre esses princípios em sua mente, pois, a partir de agora, vamos relembrar que a busca por Deus sempre deve estar acima de qualquer medo. O medo de Deus foi um dos primeiros efeitos do pecado. O princípio da primazia de Deus vem do começo da existência humana. A divindade criou Adão. Como menciona o relato de Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Não é difícil imaginar que quando Adão abriu os olhos, ele primeiro viu a Deus. Todo o ser se volta naturalmente para o Criador. Para Adão, seria impensável começar aquele primeiro dia de vida sem estar adorando aquele que o trouxe à existência. Daquele momento em diante, naturalmente, Deus seria o primeiro. Tudo devia começar e terminar nele. A estrutura física e emocional do ser humano foi formada com essa necessidade de Deus. Mesmo depois do pecado, a primeira
e maior necessidade do ser humano continuou sendo Deus. O Deus imutável sabia dessa realidade inerente e essencial e, mesmo depois da queda, o maior desastre já ocorrido na terra, lá estava o Criador procurando seus filhos. Foi o pecado que levou os seres humanos a colocar Deus em segundo lugar. O medo e a vergonha ocuparam o primeiro lugar. O hábito da comunhão com Deus foi quebrado e ele já não era mais o primeiro, mas ele saiu para restaurar o relacionamento prioritário quebrado. Pense no sentimento que envolvia o chamado e a pergunta do Pai. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Adão e Eva ouviram a voz do Senhor naquele dia fatídico, porém ficaram cegos, paralisados, imobilizados pelo medo e, por isso, tomaram a decisão de se esconderem do Senhor. Ouvindo a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Com o coração quebrantado pelo medo e vergonha, fugiram de Deus. Quando Deus disse: por que vocês não me ouviram quando os chamei? Adão tomou iniciativa e a resposta dele é de cortar o coração. Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Gênesis, capítulo 3, versículo 10. O medo continua hoje a quebrar o hábito da comunhão com Deus. O medo, com suas perplexidades, ainda continua afastando pessoas da comunhão habitual com Deus. O medo paralisa, imobiliza, desestimula e destrói a espiritualidade. Por todos os lados ouvimos pessoas se desculparem. Não posso ficar 1 hora ou meia hora com Deus, senão vou chegar atrasado ao trabalho. Não vou conseguir me arrumar, me alimentar e chegar a tempo com as crianças na escola. Ultimamente tenho muitos compromissos e necessito trabalhar mais. A vida na cidade grande é difícil. A gente chega tarde, sai cedo e está ficando cada vez mais complicado. Meu irmão querido, abra os olhos. Para onde você irá com esse estilo de vida? Você não pode se esconder de Deus, assim como aconteceu com Adão e Eva no Éden, após o pecado. Você poderia apresentar somente uma razão, mostrando que esse medo se justifica. Mostre-me se faz sentido, depois de ter feito o 1º, 2º, 3º e 4º seminários, levantar e sair da casa como saem os incrédulos? Será que colocar as atividades seculares em primeiro lugar é uma atitude sábia? A palavra profética diz que pessoas saem para o trabalho como o boi ou o cavalo, sem um pensamento de Deus ou do céu. Livro Patriarcas e Profetas, página 143. Agora, paremos e pensemos. Estamos com medo de quem? Medo de Deus, nosso Pai, Criador e mantenedor? Você acha que por dedicar 1 hora ou mais para se alimentar espiritualmente, vai lhe faltar o pão? De quem provém todas as coisas? A palavra de Deus diz: tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. O salmista lembra: fui moço e já agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, 25. Você deve descansar em Deus e depois Ele lhe dará forças e inteligência para conseguir suprir suas necessidades. Saiba que enquanto você está em comunhão com Deus,
Ele está cuidando de você e seus interesses. Todas as portas serão abertas e fechadas por Ele. Então, descanse em seu amor. Creio que estou escrevendo nesse momento para alguém que já fez todas as versões do Seminário de Enriquecimento Espiritual, 1, 2, 3 e 4. Ou talvez para uma pessoa que só fez o primeiro. Por tudo que já estudamos nesses seminários, não precisamos dizer que colocar Deus em segundo lugar na primeira hora de cada manhã é um grave erro. Quando ele não é o primeiro, outro ser buscará ocupar o espaço. Quando priorizamos o outro, ficamos com medo de Deus. Não foi isso que ocorreu com nossos primeiros pais e irmãos. A grande verdade é que quando amamos alguém, gostamos de estar próximos a essa pessoa, objeto desse amor. Fugir de quem amamos não é uma atitude normal. O que está por trás dessa inversão de prioridade? Pense, analise e veja o que está levando você a tomar a decisão desastrosa de colocar a Deus em segundo lugar. A receita para vencer o medo de Deus. A palavra diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Quando o amor a Deus é a base do relacionamento, estar com Ele no começo de cada dia é um deleite. É o momento mais aguardado, porque é nele que encontramos a direção e o sentido da vida para aquele dia. Com o senso da presença de Jesus ao seu lado, vocês terão alegria, esperança, ânimo e regozijo em todos os seus esforços. Sabedoria do céu guiará a mente de vocês e fortalecerá o espírito. Texto da meditação matinal do ano de 1962. Nossa alta vocação. Página 145. Mesmo nos momentos mais difíceis, teremos discernimento para lidar com as circunstâncias indesejadas. Lembro-me de um colega teologando que passava por momentos de extrema necessidade. A esposa dele foi ao diretor da instituição e expôs a situação. Ao concluir a conversa, ela disse: aqui nesse lugar só temos Deus por nós. Nesse momento, o experiente pastor disse: minha filha, e o que mais você quer? Era tudo o que ela necessitava ouvir. E de fato, Deus supriu as necessidades daquela família. Satanás é especialista em inventar desculpas ou criar situações que nos levam a olhar para nós mesmos nos momentos de dor e incerteza no dia a dia. Quando nos concentramos em nós, o desespero, o medo toma conta de nosso dia. Lembro-me de um episódio da Bíblia, comentado assim por Ellen White. No momento exato em que o desespero ocupava o lugar da esperança, quando sentia ter sido totalmente abandonados, o olhar do Redentor do mundo os vigiava com uma compaixão tão terna quanto a de uma mãe que vela sobre o filho doente. E esse amor é infinito. Os discípulos, a princípio, se assustaram, mas acima do rugir da furiosa tempestade se ouvem as palavras que eles mais ansiavam ouvir. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. A confiança deles é restaurada. É Jesus, diziam uns para os outros. Não tenham medo, é Jesus, o Mestre. Cristo triunfante. Meditação matinal do ano de 2002, página 242. Meu irmão e minha irmã, se por acaso o inimigo criar em algum dia dessa jornada alguma situação de desânimo, preocupação, abatimento e medo de que lhe falte alguma coisa por estar com Deus,
Não acredite. Lembre-se, Cristo declarou que nenhum pardal cai ao chão sem que o Pai saiba disso, e que os filhos dos homens são de mais valor à sua vista do que muitos pardais, e que até os cabelos todos da cabeça estão contados. Estudamos no Seminário de Enriquecimento Espiritual 1. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Reflita. Quando a mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito, o efeito de tal comunhão com o corpo, o espírito e a alma está além de toda estimativa. Texto do livro Refletindo a Cristo, meditação matinal do ano de 1986, página 97. Amanhã, segundo dia, estudaremos o tema Saúde e Adoração. Que Deus te abençoe ricamente. Até lá.